No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um pilar muito requisitado, que eu acho que é o principal que as pessoas me perguntam, que é sobre ferramentas e técnicas de produtividade. Então, bora lá, bora começar! Olá, seja bem-vindo de volta aqui ao canal, Hugo Rodrigues aqui novamente para continuar o quinto vídeo da série dos 6 pilares da produtividade. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um pilar muito requisitado, que eu acho que é o principal que as pessoas me perguntam, que é sobre ferramentas e técnicas de produtividade. Então, bora lá, bora começar. De longe, essa é uma das coisas que mais me perguntam nas redes sociais, no meu Instagram, aqui no YouTube, são sobre ferramentas, aplicativos, técnicas. As pessoas bombardeiam perguntando: Hugo, que aplicativo que você usa para gerenciamento de tarefa? Que aplicativo você usa para cadernos, para notas, para lembretes, enfim. Tudo isso engloba dentro desse pilar. E uma coisa que eu queria deixar muito ressaltado, que eu falo para a maioria das pessoas, é o seguinte: ferramentas e aplicativos, elas são um apoio, elas ajudam a gente a ser mais produtivo. Porém, ela só não é nada mais, nada menos do que a cereja do bolo, né? Ela não é o que faz você realmente ser produtivo. O que faz você ser produtivo é o seu mindset, é você ter clareza, é você ter bons hábitos, ou seja, você saber que os outros pilares que já passou são muito importantes. Por isso que se você ainda não viu os outros 4 pilares, você pausa esse vídeo, volta lá na playlist que eu criei e assiste os demais vídeos para você entender aonde que isso se conecta. Esse é o pilar que eu costumo dizer que é o maximizador de produtividade, porque se você já é produtivo sem esse monte de ferramentas e técnicas, quando você aplica elas, ou seja, o uso de tecnologia, aplicativo, celular, integração, nuvem, enfim, você dá o boom na sua produtividade. Então eu falo, isso aqui serve para maximizar a produtividade e não simplesmente para te dar mais produtividade do zero, tá bom? Fica essa ressalva. Mas eu, como uma pessoa que vim da área de tecnologia, sempre trabalhei com tecnologia, eu adoro esse pilar, porque é onde eu consigo deixar as coisas muito mais automáticas, consigo fazer com que o pilar do método trabalhe para mim de uma forma muito mais efetiva, tá certo? Esse é um pilar muito longo. Por quê? Porque existe N técnicas, N ferramentas, N aplicativos que dá para você utilizar para você ser mais produtivo. Eu separei aqui as 3 principais ferramentas e vou passar algumas técnicas de produtividade. O que eu digo é, sem essas 3 ferramentas, você consegue ser produtivo? Consegue, obviamente. Porém, eu tenho quase certeza que se você começar a aplicar com essas 3 ferramentas básicas e essenciais, você vai ter muito mais produtividade e, além disso, você vai ter muito mais resultado do que você faz, porque elas te ajudam a você executar aquilo que você precisa fazer, tá certo? Lembrando que essas 3 ferramentas eu vou dar a opção para você trabalhar offline, para quem gosta de papel, caneta, escrever, e para quem gosta do mundo dos aplicativos, do celular, do smartphone, enfim. Então, sem mais delongas, bora para esses aplicativos. E a primeira ferramenta básica que eu indico para você utilizar é um caderno. Exatamente, tenha um caderno. E por que ter um caderno, né? Muita gente pergunta: mas por que eu tenho que ter um caderno? Eu costumo dizer que o seu caderno, ele vai ser o seu segundo cérebro. Ele vai ser o seu espaço de insights, né? O Jerônimo Terma aqui no YouTube fala bastante sobre espaço de insights. Enfim, para resumir, é um lugar onde você vai colocar todas as suas ideias, onde você vai escrever suas sacadas, onde você vai criar estratégias, onde você vai utilizar da sua criatividade para poder criar coisas. Eu uso muito o caderno para escrever estratégias, escrever metas. Então, se você entrar aqui, olhar aqui meu caderno, não sei se vai dar para ver, mas ele é bem rabiscado, ele não segue algo muito bem formatado, né? Eu risco, volto, escrevo. Então, toda ideia nova que surge na minha cabeça, eu vou primeiro para um café, normalmente, para um lugar que eu goste, e começo a escrever, rabiscar, desenhar, esboçar. Eu uso muito o caderno como modo de expandir a minha criatividade antes de passar para um lugar onde eu passo mais formatado, que é o Evernote, né? Vou pedir para o Diego colocar aqui na tela Evernote. O Evernote também é uma forma de você utilizar o caderno para quem gosta de aplicativos, porém eu utilizo os dois. Hoje eu utilizo o caderno físico, que é esse que eu mostrei, e utilizo o Evernote. Porém no Evernote eu passo as coisas muito mais formatadas. Por exemplo, há uma semana atrás eu estava fazendo minhas resoluções do ano de 2018. Primeiro eu fiz o meu caderno, eu rabisquei, esbocei, pensei, risquei, enfim, eu fiz N coisas, para depois passar formatado para o meu Evernote, que é onde eu vou acompanhar essas metas durante o meu ano de 2018. Acho que você conseguiu entender a lógica. O caderno é algo um pouco mais esboçado, algo que você deixa a sua criatividade e além, depois que você chegou num ponto, você passa para o Evernote. É como eu utilizo. Porém, eu vejo muitas pessoas que gostam diretamente de já começar a escrever no Evernote, ou pessoas que só utilizam o caderno e não utilizam o Evernote. Tá tudo bem. Você tem que encontrar o que é melhor
melhor para você. O que você tem que entender é que a ferramenta caderno, onde você vai descarregar tudo que está na sua mente para você começar a trabalhar em cima disso, é muito, mas muito importante. Trabalhe como um espaço de insights, um espaço de sacadas onde você vai colocar para você conseguir maturar, para você poder acompanhar. E uma coisa eu sempre digo, tira as coisas que estão na sua cabeça. Muita gente fala assim, eu tenho minhas metas na minha cabeça, eu tenho minhas tarefas que eu preciso fazer na minha cabeça. Para com isso. A cabeça ela não foi feita para ficar guardando coisas. A cabeça ela é feita para pensar, para executar, para pegar uma tarefa e ir lá e fazer. Agora, bora para a nossa segunda ferramenta essencial para você conseguir ser mais produtivo, e é uma ferramenta que muita das pessoas não gostam de utilizar, que eu acredito que agora você já esteja até pensando, e sim, ela é a agenda. Muita gente não gosta de utilizar a agenda, não gosta, fala, Hugo, eu não nasci para utilizar a agenda, eu não gosto disso, eu até começo a utilizar uma agenda todo ano, no início do ano, porém, chega nos 2-3 primeiros meses que passou o ano, já paro de usar, isso é normal. O que você precisa é entender como utilizar uma agenda. Nesse vídeo de 10 minutos, eu não vou conseguir falar como você consegue utilizar uma agenda, mas eu vou te dar algumas sacadas de como você pode começar a melhorar isso. Primeiro ponto é você utilizar uma agenda. No meu caso, eu utilizo uma agenda eletrônica, então uma agenda que está no meu celular, ele sincroniza com qualquer device, por exemplo, computador, celular, tablet, enfim, que é o Google Agenda, que eu sempre falei aqui no canal. E o interessante de lá é que você consegue entrar e ver os blocos de tempo, né? No Google Agenda você vê claramente, por exemplo, o que eu vou fazer depois dessa gravação dos vídeos, já está lá, já está arquivado na minha agenda, já está lá exatamente o bloco de tempo. Uma dica que eu posso te dar, por exemplo, eu já utilizo a agenda há mais de 5 anos, para quem está começando, começa devagar. Se você gosta da agenda de papel, eu vejo que muitas das mulheres gostam de agendinha de papel ainda, vai lá, escreve quais são os blocos de tempo que você tem naquele dia. Por exemplo, das 9 às 10 eu tenho uma reunião, depois eu tenho um almoço de negócios, da meio-dia a 1h30, depois eu tenho que ir academia, coloca lá o bloco de academia, coloca lá na agenda de papel. Aí embaixo você coloca quais são as tarefas daquele seu dia, né, coisinhas pontuais que você precisa fazer, pagar tal conta, ir no banco, enfim. Tenta colocar aos poucos, comece a utilizar uma agenda, que é uma das coisas que mais acrescenta a sua produtividade, porque você consegue entender como que é o seu dia. Você para de reagir ao dia a dia e você começa a bloquear o tempo exato do que você vai fazer. E essa agenda, esses blocos de tempo tem que estar linkado com as suas metas, com a clareza que você descobriu, com as tarefas, com as rotinas que você escreveu para chegar até tal meta. Entende que é tudo conectado? Por isso que a agenda ela é muito importante. Aí vem aquela pergunta agora. Hugo, você acredita que alguém pode ser produtivo sem ter uma agenda, sem utilizar a agenda? Eu acredito que sim, né? Eu acho que nada é preto no branco assim, mas eu acredito que quando você utiliza uma agenda, você maximiza tanto, mas tanto a sua produtividade, que você não consegue voltar atrás, né? Eu acho que o mais importante é você ter essa barreira de como quebrar essa barreira de entrada de utilizar uma agenda. Tenta isso que eu tenho certeza que você vai ter um boom assim na sua cabeça. E se for mesmo começar a utilizar uma agenda, começa devagar, que nem eu falei, começa aos poucos. O que eu mais vejo são pessoas tentando utilizar a agenda e pegam os métodos mais incríveis e mirabolantes que existem para utilizar uma agenda. É óbvio que você vai desistir, porque começa a te cansar. Então pega um que funciona para você, adapta, fala, Hugo, eu não consigo tantos blocos de tempo. Coloca o que são mais importantes, coloca aqueles que realmente estão linkados às suas metas. Os outros blocos mais simples, como banho, ida ao mercado, comer, enfim, essas coisas mais simples você tira, você deixa mais vazio e aos poucos você vai adaptando. Isso é questão de prática. Eu sempre falo, tudo é questão de prática. Para fechar, eu costumo dizer que a agenda ela é como se fosse o seu mapa, a sua bússola do seu dia. Você sabe exatamente o que você vai fazer no seu dia olhando para a sua agenda. E o que eu sempre digo, o que eu faço hoje é a agenda da minha semana. Então, sempre no meu domingo, eu faço a agenda até o próximo domingo. Então, eu sei exatamente o que eu vou fazer dia após dia dentro de cada bloco de tempo, dentro de cada compromisso, de cada coisa, de cada reunião. Eu sei já lá na segunda-feira o que eu tenho para quinta-feira. É óbvio que você não vai começar assim, você pode começar com um dia, com 2, com 3 e vai aumentando. Mas saiba que a agenda, ela te dá clareza do que você precisa fazer. E a terceira ferramenta que eu indico muito para as pessoas utilizarem para ter um pouco mais de produtividade é uma coisa que todo mundo já conhece, que não tem muito segredo, que é uma lista de tarefas. Mas mais do que ter uma lista de tarefas, é ter uma lista de tarefas inteligente. E para não deixar muita confusão,
A lista de tarefas ela é diferente da agenda, tá? A agenda você vai colocar compromissos, blocos de tempos, coisas específicas que você precisa executar naquele exato momento. Então, algo que eu preciso fazer da meio-dia a 1, eu coloco na minha agenda. Agora, algo que não tem data, que não tem horário para me fazer, como por exemplo, pagar uma conta. A lista de tarefas são para coisas pontuais que não precisam de aquele exato momento para ser feito, né? Então, para não confundir muito a diferença entre tarefas e entre compromisso. Compromisso vai para a agenda, tarefas pode ficar na lista de tarefas. Eu costumo dizer que lista de tarefas que realmente funcionam são listas inteligentes. Eu vejo muita gente com lista de tarefas, por exemplo, a pessoa tem uma lista gigantesca com mais de 50 tarefas e aí ela vai pincelando tarefas ali dentro para ela ir fazendo ao longo dos dias. É uma lista, um papel enorme com uma lista de tarefas que ela vai ao longo dos dias com aquela lista de tarefas. Mas qual que é o problema disso? É que normalmente a gente tende a buscar as tarefas mais simples. Para quê? Pra gente sentir que a gente está matando tarefas. Aí o que você vira? Um tarefeiro, né? Pessoas que só ficam matando tarefas. O que eu indico primeira coisa que você faz, caso você ainda não tenha uma lista de tarefas, você faz um descarrego, né? O que a gente costuma dizer de descarrego. Você vai lá e escreve tudo que tem na sua mente que você precisa fazer, que você ainda não fez, está procrastinando, enfim. Talvez essa lista vai ter uns 60, 70 itens, né? Tem lista que tem menos, tem lista que tem mais. Depois que você descarregou tudo, você vai separar essa lista de tarefas em categorias ou contextos. Por exemplo, coisas que eu posso fazer em casa, coisas que eu faço no trabalho, coisas que eu preciso fazer na rua, lista de compras, coisas que tem a ver com saúde, enfim. Você vai categorizar conforme a sua vida cada tipo de tarefa. Então, por exemplo, eu tenho tarefas de contexto do meu projeto, tarefas que eu faço em casa, tarefas que eu faço na rua, né, que eu preciso comprar, preciso ir no shopping, e lista de compras, por exemplo. Então, cada uma dessas tarefas elas vão se encaixar dentro dessas categorias. E o porquê disso? Porque fica muito mais simples. Caso, por exemplo, eu estou na rua, estou no shopping, eu estou ali, eu quero agilizar coisas que eu preciso fazer ali. Eu simplesmente vou na lista de tarefas com contexto rua. Eu sei o que eu posso fazer ali no shopping. Se eu estou em casa e tenho um tempo livre, eu vou dentro da categoria casa. Olho o que eu tenho para fazer em casa. Entende? Quando você separa por categorias, fica muito mais simples de você gerenciar esse monte de tarefas. E também, depois que você tem uma lista de tarefas categorizada, fica muito mais simples de você, quando você vai capturar novas tarefas. Porque, beleza, você fez o seu descarrego, tem lá a sua lista de tarefas, já está tudo dividido por contexto, porém você vai alimentando essas listas ao longo do tempo. Então, por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo, pode ser que no meio desse vídeo ou depois do vídeo eu lembre que eu tenho uma tarefa para fazer, de comprar tal coisa. Por exemplo, comprar molho de tomate para mais tarde. O que eu faço? Simplesmente pego meu celular, eu uso isso dentro de um aplicativo, né? As minhas listas de tarefas estão aqui. Eu já falei bastante desse aplicativo que eu uso, que hoje é o Todoist. Vou lá e coloco comprar, né? Massa de tomate, simples assim, uma nova tarefa dentro daquele contexto. Então assim, os contextos também ajudam para você capturar novas tarefas, coisas que chegam até você, novas demandas que você precisa fazer, para você não deixar naquela listona de tarefas para depois ter que achar aquela tarefa, né? Isso também você consegue dentro de cada tarefa, nas suas categorias, você consegue colocar nível de importância. Então, o quão importante é aquela tarefa, às vezes você pode colocar por estrelinha ou por letra, enfim, você que tem que adaptar para você. Mas, por exemplo, aquela tarefa é muito importante dentro do contexto de compras, então eu tenho que ficar de olho naquela tarefa. As tarefas, listas de tarefas, elas ajudam muito, mas muito, sabe o que? Descarregar o que fica dentro da nossa cabeça. Às vezes, não sei se isso você já passou com você, mas às vezes você tem uma conta para pagar. Você fica ali pensando o dia inteiro naquela conta, eu não posso esquecer de pagar amanhã, não posso esquecer. E o que acontece? Você esquece. Porque o que eu sempre digo, cabeça não é feita para lembrar, para ficar guardando coisas, ela é feita para executar, para raciocinar, para criar. É isso que a nossa mente é feita. Então vai lá, descarrega tudo que tem na sua mente, deixa nas suas listinhas de tarefas e vai gerenciando essas listas de uma forma muito mais inteligente. Eu tenho muito vídeo aqui no canal onde eu já falei bastante sobre lista de tarefas, já falei bastante sobre caderno, já falei bastante sobre agenda. Eu vou deixar todos linkados aqui abaixo, porque eu não consigo me aprofundar muito dentro de cada uma dessas ferramentas, porque são muito complexas no sentido do tanto que você pode tirar de cada uma delas. Se eu fosse falar aqui nesse vídeo, ficaria gigantesco o vídeo. Bom, o vídeo já deve estar muito grande. Eu acredito que eu tenha agregado bastante para você nessas 3 principais tarefas. É o que eu digo. Quais aplicativos e ferramentas você indica? São esses 3. Com esses 3, acho que acredito que você não precisa de muitos outros. Você vai muito mais longe. É lógico, eu poderia dar N dicas aqui. Poderia falar de Google Drive, poderia falar de ferramentas de sincronização, enfim. Mas isso daí
talvez iria mais complicar para você agora do que te ajudar. Eu tenho certeza que essas 3 iniciais, você colocar elas em prática, e dentro de 5 meses você consegue dar o próximo passo, o próximo step. Nós sempre falamos, é step by step, passo por passo, um de cada vez, nível por nível. Respeita um pouco essa questão de nível. O que eu mais vejo, que nem de novo, é a gente se frustrando porque quer começar a utilizar mais de 5, 6 aplicativos de produtividade ao mesmo tempo e acaba desistindo. Então começa com esses 3 que vai dar tudo certo. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha agregado bastante para você, que você tenha aprendido bastante coisa, que vai começar a utilizar essas ferramentas. De novo, ressalva, todos os links estão na descrição dos vídeos que eu citei aqui, dos assuntos correlatos sobre técnicas, produtividade com ferramentas que eu tenho certeza que pode te ajudar bastante, tá bom? Se você gostou, já sabe, deixa o seu gostei. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber os próximos vídeos. Ainda falta o último pilar da produtividade, já teve outros 4 para frente, então tem muita coisa que vai agregar para você realmente ser alguém mais produtivo, e não só mais produtivo tarefeiro, tá bom? Mas produtivo no sentido de resultado, de conquistar muito mais coisas, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu deixo um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.